Santíssimo Deus e nosso Pai, agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de louvarmos ao Senhor. Sabemos o custo disso tudo, Senhor, o sangue da cruz, que rasgou o véu, que abriu o caminho, que permitiu-nos receber a adoção de filhos, o Espírito que agora clama, Abba, Pai. Nós te louvamos por tão grande amor, Senhor, manifesto a favor de nós. Abençoa-nos agora na leitura, meditação da Tua Palavra. Aplica às nossas vidas. Por ela, dá-nos discernimento dos tempos e das épocas. E dá ao Teu povo, meu Deus, uma condição apercebida e vigilante, para que façamos a diferença em nossa geração. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Capítulo de número 2. Apocalipse 2, a partir do versículo de número 18. A quarta carta à igreja de Tiatira. Apocalipse 2, a partir do verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor e serviço, a fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis assentar. Nós temos falado, irmãos, que estas 7 igrejas da Ásia Menor, as quais Jesus, por intermédio de João, endereçou cartas, representam sequencialmente fases históricas da igreja cristã, da cristandade, desde o período pós-apostólico até o momento do arrebatamento da igreja. Na divisão do Apocalipse diz respeito às coisas que são da presente dispensação, portanto, seguidas virão as coisas
que depois destas que são, depois da era da igreja, hão de acontecer. Mas estas 7 igrejas representam a era da igreja sobre a terra, a dispensação da igreja, da graça, dividida em 7 períodos históricos. Nós vimos que a igreja, aqui chamada Igreja de Éfeso, a qual é endereçada a primeira carta, representa a igreja do período pós-apostólico, que diminuiu um pouco de seu fervor, mas não deixou a intensidade de suas obras, que não tolerou os maus, mas exerceu a disciplina e recusou heresias, como a dos nicolaítas. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida, que passou pelas mais cruentas perseguições sob o Império Romano, mas mostrou a sua fidelidade e disposição para o martírio. A igreja de Pérgamo representa aquele momento em que a perseguição diminui. Constantino, como imperador romano, professa-se nominalmente cristão, aproxima-se da igreja, protege-a, mas o custo é que ele passa a intervir nela. Convoca concílios, se classifica como bispo dos bispos, depõe obreiros de posição e faz trazer de volta aquele que a igreja excomungou. E neste momento há um casamento, simbólica, metaforicamente falando, entre a igreja e o Império Romano. E naquele momento ali, a igreja começa a perder a sua independência, porque há uma associação com a política. Nesse instante também, a igreja de Roma começa a elevar-se sobre a dos outros lugares. O Papa começa a reivindicar superioridade, ou seja, o bispo de Roma reivindica ser o Papa exclusivo da igreja. Do outro lado, em Constantinopla, para onde Constantino desloca a sede do Império Romano, o patriarca de lá, o bispo de lá, chamado de patriarca, de igual modo reivindica também um status de superioridade. Essa tensão vai fazer com que mais adiante haja a ruptura entre Igreja Católica Romana e Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica Grega. Mas aqui já se faz alusão a alguém fiel, chamado de Antipas, contra tudo. Ou ainda, se eu tomar a segunda parte como uma contração de papas, é o antipapas, é o inimigo daquela nova estrutura hierárquica que se fazia, essa estrutura que procurava reproduzir dentro da igreja a hierarquia, a burocracia do Império Romano. Portanto, é assim que se apresenta a igreja de Pérgamo. E agora nós chegamos à igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira é a igreja medieval, a igreja hegemônica do período da Idade Média, e representa de modo particular o catolicismo, que foi se desviando do padrão num processo histórico que envolveu anos e séculos. Por exemplo, na época da Reforma Protestante, Erasmo de Roterdã, que era inicialmente visto como um reformador, até que apareceram Lutero, Calvino, e se viu que ele era menos do que um reformador, porque não queria mudanças tão intensas como estes outros que vieram após.
Erasmo de Roterdã foi reconhecido em seu tempo, dentro do catolicismo, como uma autoridade. Ele era consultado, ouvido, respeitado, amigo inclusive de Thomas More, que depois foi pelo catolicismo canonizado santo. Mas, depois do Concílio de Trento, quando a Igreja Romana reagiu à reforma, ela se enclausurou neste instante muito mais profundamente em seus erros. Ela já tinha graves erros, mas ainda existiam divergências, uma certa tolerância a um pensamento contrário, ainda havia dúvidas. Mas o Concílio de Trento fecha a doutrina católica romana, sempre colocando suas proposições em antagonismo com tudo quanto se dissera na reforma. E depois do Concílio de Trento, retrospectivamente, por exemplo, Erasmo de Roterdã, que se opôs a Lutero em determinado momento, que foi visto como uma autoridade do catolicismo, após o Concílio de Trento, já é visto até como herético, como de uma vertente herética. Porque naquele momento a Igreja Romana, pós-reforma protestante, no Concílio de Trento, ela se lacra profundamente em seus erros e se torna ainda muito mais distante do Evangelho. E ainda vai acumular outras doutrinas posteriores que virão do Concílio do Vaticano, a Imaculada Conceição de Maria, a Assunção de Maria ao céu. Veja como o catolicismo nunca parou de piorar. E quem suspeita que ele possa estar melhorando em alguma coisa está equivocado. Sua tendência é sempre para longe de Deus e do Evangelho. Mas na Idade Média, irmãos, foi um momento de formação. Embora o Papa já quisesse ter um amplo controle e teve apoio do Império Sacro Romano, que foi reconstituído inicialmente na liderança de Carlos Magno, que tornou-se um imperador representativo da cristandade, embora o Papa vá se fortalecendo ao lado de uma figura política, ele não tem o controle de toda a situação dentro da cristandade. Os meios de transportes não eram céleres como agora. Não se sabia de tudo quanto estava sendo escrito ou pregado. E, por exemplo, existiam já inúmeros grupos evangélicos que vinham da apostolicidade da igreja em linha de continuidade, sem desvios. Daqueles grupos mais antigos, montanistas, donatistas, vinham paulicianos, paterinos, albigenses, valdenses. Vinham outros grupos, bogomilos, arnaldistas, petrobrusianos, henriquistas e muitos outros que eram antecessores dos anabatistas. Mas dentro da própria igreja maior hegemônica ainda existiam crentes, aqui e acolá. O papado era corrupto, a cúpula era corrupta, mas ela não tinha como fiscalizar, supervisionar, por exemplo, os monastérios. E dentro de muitos monastérios, monges que nem sequer tinham notícia sobre o que o Papa dizia ou deixava de dizer, lendo a Escritura, convertiam-se ao Evangelho. Muitos tornavam-se missionários e pregavam o Evangelho genuíno. Por exemplo, lá na Grã-Bretanha, onde fica a Inglaterra, Escócia, Irlanda, os missionários que foram evangelizar lá, missionários que pregaram o Evangelho naquela região e conseguiram muitas vidas para Cristo,
já no começo da Idade Média, eles não tinham nenhuma vinculação com o Papa, não reconheciam nenhuma autoridade papal, não perguntaram ao Papa se deveriam ir, não buscaram uma autorização eclesiástica. E para falar a verdade, eles eram tão autônomos que, num certo momento da Idade Média, é que um Papa manda uma pessoa chamada Agostinho, que não é o Santo Agostinho, mas manda um mensageiro chamado Agostinho para tentar unir as igrejas da Bretanha, da Irlanda, com Roma, porque até o calendário religioso deles era diferente, até o período em que comemoravam a Páscoa era diferente. Não que eu esteja justificando a comemoração destas festas, isso era um erro deles, também, como dos romanistas. Mas o que eu quero dizer é que eles eram tão independentes de Roma, que muito embora tendo um calendário religioso, uma coisa que nós não aprovamos com festas religiosas, era completamente diferente do calendário da igreja de Roma. E eles não eram idólatras, pregavam a mensagem cristocêntrica. E esse mensageiro do Papa, Agostinho, fez intrigas lá, se aproximou de figuras políticas importantes para obrigar esses grupos a se unir a Roma. Até hoje, os anglicanos, a igreja da Inglaterra, não se vê como uma igreja que tenha nascido com Henrique VIII no século XVI. Os anglicanos, evangélicos, protestantes, eles entendem que a igreja da Inglaterra, desde o começo, fora independente, e nesse momento aí, histórico que eu mencionei, é que ela foi subjugada por Roma. E que o que eles fizeram foi apenas aproveitar-se dos desentendimentos de Henrique VIII com Roma para tentarem livrar a igreja da Inglaterra outra vez do jugo romano. Então nós tínhamos essas posições diferenciadas. Nós encontramos em homens da Idade Média a mensagem do Evangelho, límpida ainda, em meio a alguns erros aqui e acolá, mas aquela mensagem pela qual o pecador era salvo, nós encontramos na boca de pregadores naquele período. Eu poderia lhes lembrar aqui, irmãos, John Wycliffe, que foi professor de Oxford, foi um sacerdote católico. Ele pregou contra os erros de Roma existentes em sua época. E, embora o catolicismo nunca tenha conseguido levá-lo ao martírio, à fogueira, ele morreu sem ter ido à fogueira. O ressentimento foi tão grande contra a sua pregação que mandaram depois desenterrar o seu corpo para reduzi-lo às cinzas, como uma forma simbólica de dizer que o queimaram, mesmo depois de morto. John Wycliffe às vezes é colocado como se fosse uma figura solitária na Inglaterra. Um homem que antes de Lutero, Calvino, estava lá na Inglaterra e pregou contra Roma, e Roma o perseguiu. Mas não foi assim. Os alunos de John Wycliffe começaram a levar a mensagem por todos os povoados. Quando John Wycliffe morreu, havia um forte movimento na Inglaterra dos Lollards. Esse movimento ainda existia à época da Reforma. Existiam pessoas pregando a mensagem do Evangelho, conforme John Wycliffe ensinara em várias partes da Inglaterra, mesmo depois de morto John Wycliffe. Depois, os escritos de Wycliffe chegaram na Boêmia. E John Hus, antes de Lutero, de Calvino, da Reforma do século XVI, dentro da Igreja Católica, eu estou aqui sem falar nos anabatistas que nunca estiveram dentro, eu estou falando do que acontecia dentro de Roma. Os anabatistas estavam fora, na periferia, sendo massacrados e perseguidos, mas dentro de Roma, o que eu quero dizer é que dentro da Igreja Católica ainda havia luz. John Hus começou a pregar contra o papado, contra
os erros de Roma. E ele foi queimado vivo por decisão do Concílio de Constança. Mas ficou um grande movimento lá. O movimento era tão grande que as pessoas, quando queriam se referir aos hussitas, chamavam de boêmios, porque eles eram da Boêmia, como se todos os da Boêmia fossem hussitas. O movimento de John Hus sobreviveu não só até a época da Reforma, mas até os dias de hoje, através dos irmãos morávios que vieram do movimento hussita. Jerônimo Savonarola ganhou muitas vidas em Florença antes da Reforma de Lutero, de Calvino. Portanto, mesmo dentro da Igreja Católica, nós vemos figuras luminares pregando o Evangelho, John Wesley e muitos outros que poderiam ser mencionados daquele período, principalmente pessoas provenientes de mosteiros. Os mosteiros foram lugares de redescoberta do Evangelho, porque o Papa não tinha a ingerência, o poder de supervisão, o controle tão intenso, como depois passou a ter. Então, esta igreja de Tiatira representa esta igreja da Idade Média, que se estabelece na Idade Média. A palavra Tiatira significa sacrifício contínuo. Há quem diga que significa incenso, considerado o incenso como uma forma de sacrifício, porque ofereciam antigamente incenso às divindades. Há quem diga que significa sacrifício de perfume, mas a grande ênfase está na ideia de um culto sacrificial. E a gente vê que é o cerne do catolicismo romano. No catolicismo romano, diz-se que o centro do culto é o sacrifício da missa, onde supõe-se equivocadamente que o sacrifício que Jesus fez na cruz seja repetido e que o sacerdote o esteja oferecendo a Deus outra vez a cada missa. Mas no catolicismo também há as penitências, que são sacrificiais, as peregrinações, subir escadas de joelhos, autoflagelação, até mesmo depois da morte, para entrar no céu, na visão romanista, ainda há sacrifício. Os sofrimentos que a pessoa precisa ter no purgatório para purgar a sua alma, a fim de que possa entrar no céu. Os monastérios concorriam entre si, estabelecendo cada um mais exigências do que o outro. Em alguns não poderia se comer determinadas coisas, em outros se tinha uma espécie de silêncio, como sendo sinal de piedade, voto de castidade. A pessoa não poderia ter uma família, de pobreza voluntária. O romanismo era uma religião de sacrifício e maximamente no período medieval, através dessa cultura, dentro da igreja romana, se estabeleceu toda uma postura religiosa sacrificial. Mas Tiatira, enquanto local geográfico, era uma cidade militar. Algumas dessas cidades eram caracterizadas por serem centros administrativos, como Pérgamo. Outras tinham uma natureza mais comercial ou religiosa. Mas Tiatira era uma cidade militar. O nome, sacrifício. Uma feição religiosa, um rosto religioso do penitente, do que se flagela, do sacrifício repetido de Cristo, tudo em torno da ideia de sacrifícios que nunca terminam, sacrifício contínuo. Por outro lado, se nós formos pensar em Tiatira enquanto cidade, não pelo nome, mas pela região, era uma localidade militar. Um dos principais símbolos religiosos da cidade
era um soldado com uma arma de 2 fios. Portanto, nós temos aqui a junção de um modelo de religiosidade com uma força militar. É assim que se estabelece o catolicismo medieval. De um lado, vem Carlos Magno, que com o apoio do Papa estabelece a restauração do Império Romano numa nova versão, o Sacro Império Romano. E aí é a dimensão, a cara militar daquela igreja. Do outro lado, uma religião sacrificial, de penitências. O estímulo para ir às cruzadas era morrer pela igreja. Uma morte sem razão, sem sentido, uma guerra sem uma justificativa. Mas ali nós vemos nas cruzadas o casamento da mentalidade de sacrifício com a mentalidade militar. Quando o Império Romano, que nós conhecemos geralmente nos livros de história, sucumbiu pela invasão dos bárbaros, os bispos de Roma tiveram estratégia, astúcia, para conseguirem aglutinar os líderes desses povos bárbaros. Eles conduziam esses líderes a um cristianismo nominal, só de boca. E esses líderes, que eram líderes militares, de povos que viviam em guerra, obrigavam todos os soldados a se batizarem. A igreja, nesse momento, sob a liderança do bispo de Roma, não ia às almas individuais, ia à cúpula desses povos. E através de uma série de astúcias e artifícios, conseguia uma adesão nominal do líder ao cristianismo. E estes obrigavam o seu próprio povo, como se fosse uma obrigação militar, a se batizarem. E o Papa começava a organizar tudo isso. E foi assim que foi criando-se as circunstâncias para o surgimento do Sacro Império Romano da Idade Média. A força militar bárbara e o elemento sacrificial. Aliás, alguns dizem que as cruzadas, de um determinado ponto de vista histórico, era exatamente porque esses povos bárbaros que agora professavam o cristianismo, eles não eram realmente convertidos. Os seus líderes os havia obrigado a se batizarem. Eles continuavam com aquela mesma índole bárbara, sanguinolenta, aquela vontade de guerra. E os papas, com estratégia, arranjaram uma forma de este espírito bárbaro, guerreiro, ser aproveitado pela igreja. E aí os enviavam para as cruzadas com promessas de bênçãos celestiais para aqueles que fossem lutar contra os muçulmanos. Então esse é o retrato de Tiatira. Vamos ao texto bíblico. Apocalipse 2:18 diz: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus. Aqui nós temos alguma coisa importante, porque lá em Apocalipse 1:13, quando Jesus aparece a João, diz a Bíblia: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Retrata-se Jesus como sacerdote, e, portanto, ressalta-se a sua humanidade. Mas aqui, Jesus apresenta-se como Filho de Deus. Ele se apresenta a essa igreja como Filho de Deus para lembrar que a autoridade sobre a igreja não vem nem da espada de qualquer império e nem da tiara papal. A autoridade sobre a igreja é do Filho de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo
No capítulo de número 3, diz assim no verso 6: mas Cristo, como filho, filho com F maiúsculo, como filho de Deus, sobre a sua própria casa, a igreja, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Note, aqui fala de Cristo como filho de Deus, estando sobre a casa de Deus que somos nós. Essa apresentação de Jesus como filho de Deus é para retratar a sua autoridade sobre a casa de Deus que somos nós, sobre a igreja. Alguém diz: pastor, isso daqui sugere alguma coisa de perda da salvação? Hebreus 3:6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, se tão somente conservarmos a confiança e a glória da esperança até o fim. Não, de maneira nenhuma isso sugere a perda da salvação. Observe os tempos verbais. Ele não está dizendo que nós seremos a casa de Deus no futuro se guardarmos até o fim. Ele está dizendo: nós somos agora se guardarmos até o fim. Se não guardarmos até o fim, nem agora nós éramos. É isso que o texto está dizendo. Mas vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo de número 2, verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus. Jesus reclama sua autoridade sobre a igreja, que tem os olhos como chama de fogo. A igreja medieval, irmãos, ela cobriu a sua vergonha, ela cobriu os seus erros, ela cobriu até os seus pecados, sejam pecados sexuais, militares ou heresias. Ela cobriu com toda a sua liturgia, que trazia um ar de mistério, que dava uma sensação de sacralidade. O padre era visto como uma pessoa especial, porque ele oferecia um sacrifício a Deus, o próprio sacrifício de Cristo. Ele tinha o poder de transubstanciar a hóstia no corpo de Cristo. Ele tinha o poder de liberar perdão no confessionário. Suas vestes eram cheias de símbolos sacerdotais. Ele oferecia incenso, celebrava a missa em latim. O povo não entendia. Aquelas pessoas, aqueles líderes eram para o povo como que pessoas de outro mundo, sobrenaturais. E com essa aparência, eles escondiam toda a promiscuidade que havia entre os padres, sodomia, fornicação, mas o povo não ousava tocá-los, porque eles perdoavam pecados, porque eles tinham o poder de transformar a hóstia no corpo de Cristo, porque só eles sabiam interpretar a Bíblia. Quando um rei se levantava contra um papa, o papa estabelecia um interdito. Era como se ele dissesse: nenhum sacramento realizado dentro desse país vale. As pessoas desesperavam. As mães vinham com as crianças e diziam: e agora? Como é que elas vão ser batizadas? Se o Papa estabeleceu um interdito, então se o sacerdote batizar aqui não vale. Se minha criança morrer, não vai para o céu, vai morrer como pagã. As pessoas diziam: então o perdão no confessionário do padre eu não posso receber, então eu não posso participar da missa porque a missa não está valendo. E aí as pessoas se levantavam contra o seu rei, e o seu rei tinha que se dobrar diante do Papa outra vez, se retratar de seu levante, porque havia todo esse ar de mistério. O batismo só podia ser administrado por um sacerdote e regenerava. Irmãos, eu fui para a inauguração de um prédio, até comentei no Facebook recentemente, de uma grande empresa. Chamaram-me lá para falar algumas coisas, eu fui, preguei, e chamaram também um padre. E o padre leu tudo num manual de consagração de ambientes. Ele leu o que estava lá. E depois eu comentei com uma pessoa: qualquer um poderia ter feito o que ele fez, ter lido o que ele leu. Mas é que para os católicos, não é o que ele leu, é ele. É ele que lendo faz alguma coisa. A pessoa
sente o toque da mão de um bispo na sua cabeça da Igreja Católica, como se o próprio Deus tivesse tocado nela. Mas na Idade Média isso era em proporções gigantescas. E com tudo isso, a igreja escondia toda a imoralidade que acontecia lá dentro. João Paulo II tinha aquela figura paternal, protetiva. Depois da sua morte, descobriu-se quantos casos de pedofilia ele soube e escondeu. Quantos líderes católicos que abusaram de inúmeras crianças, em vez de saírem de seus cargos, foram só transferidos de um lugar para o outro. E por trás de toda aquela aparência, não tinha muita coisa bonita para se saber. Mas há todo esse revestimento. Mas aqui Jesus está dizendo: eu tenho os olhos como chama de fogo. Isso pode impressionar os homens, toda essa liturgia, toda essa parafernália, todas essas coisas podem impressionar os homens, mas eu vejo o que está lá dentro, eu enxergo o que está lá dentro. Aliás, no Velho Testamento, lá no livro de Ezequiel, Ezequiel tem uma visão onde ele vê o povo fazendo toda sorte de coisas erradas dentro do templo. Ele vê inclusive sacerdotes na visão. Estava tudo oculto, mas não está oculto aquele cujos olhos são como chama de fogo. Deus não se impressiona com os aparatos. Jesus prescruta os corações. Os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Latão é o bronze. O bronze na Bíblia é símbolo de juízo, é símbolo de julgamento. Jesus tem os pés como bronze reluzente, os seus pés com os quais ele esmaga a cabeça da serpente, com o qual ele estabelece o seu juízo. Ele vê e ele vai julgar. É assim que ele se apresenta à igreja de Tiatira. Mas nós vamos ver, irmãos, que Jesus enxerga o que é bom. Jesus é muito maravilhoso, porque mesmo num período negro como esse, nós vamos ver que ele enxergou coisas boas que poderiam existir. Nós vemos aqui que, com exceção da igreja de Laodiceia, todas as outras, Jesus viu coisas boas nelas. Jesus não viu nada reprovável em Filadélfia e Esmirna. Em outras, fora Laodiceia e estas duas, ele viu coisas positivas e negativas. E eu falei disso já num culto passado. Nós costumamos pegar erros que as pessoas cometeram e depois retratá-las na sua totalidade em função desses erros. Como se elas não pudessem mudar, como se elas não tivessem coisas boas e só aquelas más é que dão identidade a elas. Mas Jesus não é assim, irmãos. Jesus reprova severamente, mas ele diz: eu vejo isso de bom, tem isso de bom, é justo. Ele julga com justiça, ele não julga pelos estigmas, ele não julga como o homem julga, ele julga com justiça. Quando nós vemos a igreja de Éfeso, nós percebemos que naquele tempo a heresia era minoria, né? Vocês estão de parabéns porque vocês não toleram os maus. Vocês aborrecem as obras dos nicolaítas. Lá em Pérgamo já começa-se a aumentar as coisas que estão se reprovando dentro da igreja. A partir daí, irmãos, a gente vê que parece ser o contrário. Jesus vai reprovar a igreja substancialmente, mas vai falar de um restante, de um remanescente, de uma sobra. O erro já não é mais a exceção, mas é a regra, e a fidelidade já é uma condição residual. Ele diz aqui no verso 19: eu conheço as tuas obras. É uma proposição geral, agora vem as específicas. E amor e serviço
e fé e a tua paciência. São dois blocos: amor e serviço, fé e paciência ou perseverança. Note, Jesus está parabenizando aquela igreja pelo externo e pelo interno. Vocês têm serviço aí dentro. Ó, tem gente aí que está fazendo coisas boas, está fazendo com amor. O amor como o motor do serviço. Tem gente aí fazendo serviço com amor. E tem gente aí perseverando com fé. A fé é a mola da paciência. A fé é o motor da perseverança. Então havia a realidade externa, encontrada lá, obviamente, não em todos, senão os que vão ser reprovados não teriam que sê-lo, mas ele vê em pessoas, nesse período, ainda, quem esteja fazendo o serviço com amor, e quem esteja perseverando com fé. Aí diz aqui, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. De fato, irmãos, a igreja medieval, nós temos que admitir, foi uma igreja de muitas obras. Construíram as universidades, a partir das escolas monásticas, das escolas de catedrais. Foi aquele período que surgiram as universidades, surgiu a escolástica, as escolas. E nós, às vezes, pensamos na escolástica pelo seu momento decadente, onde os teólogos afastados da Bíblia estavam atrás de bobagens e criando coisas heréticas. Mas a escolástica começa bem. O pai da escolástica foi Anselmo da Cantuária, que a Igreja Católica até chama de Santo Anselmo. Mas Anselmo da Cantuária diz expressamente nas suas obras, que eu li de primeira mão, que Maria, como qualquer um de nós, era pecadora, e que só Jesus nasceu imaculado para vir buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é cristocêntrico, não é idólatra. Ele desenvolveu com profundidade a doutrina da expiação, que é a base da justificação pela fé, coração da mensagem da reforma. Surgiram as universidades. Aquelas pessoas ali eram tão perseverantes que você às vezes olha para uma catedral daquela ali e fica pensando como é que deu tempo construir aquilo ali, porque eles não tinham o material de trabalho que nós tínhamos. Mas morria uma geração e a outra continuava, e a outra continuava. Um desafio arquitetônico, de engenharia, uma perseverança. Pessoas colocaram todos os seus talentos para fazer de uma comunidade que começou no barbarismo, ganhar todo esse processo civilizatório. E se por um lado eu critico a Igreja Católica, por outro lado, quando os secularistas do nosso tempo, os ateístas do nosso tempo, querem desmerecer as contribuições cristãs, eu lembro de onde vieram as universidades. Eu lembro de onde vieram as grandes obras de arte, de arquitetura. Mesmo com todos os erros, veio desse momento histórico, veio de uma civilização cristã. Inclusive, John Wycliffe era um professor universitário, ensinou a mensagem da salvação pela graça lá dentro de uma universidade. De fato, irmão, se pode dizer que quantitativamente, em termos culturais, civilizatórios, eles fizeram mais obras do que as primeiras. Os primitivos cristãos, eles gozaram do processo civilizatório implantado pelo Império Romano. Aquele Império Romano pagão, era pagão, mas construiu estradas, tinha um grande poder de organização, de gerência administrativa, eram civilizados.
E os cristãos ali estavam só pregando o evangelho. Mas quando isso sucumbiu, a nova Europa que aparecia, agora dita cristã, tinha que civilizar-se a si mesma, sair do barbarismo. E a inspiração cristã foi forte para conseguir isso. Eles tiveram, nesse aspecto cultural, que fazer um trabalho muito mais profundo do que os primitivos cristãos, que já gozavam de um mundo estabelecido dentro de ordem. As tuas obras são mais do que as primeiras, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas, que toleras, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Interessante, irmãos, que a figura aqui de Jezabel aparece como indutora das heresias. Nós acreditamos que homens e mulheres são iguais perante Deus. Paulo diz que a mulher foi feita do homem no princípio, mas depois daí nenhum homem veio ao mundo sem a mediação de uma mulher. De maneira que nem o homem é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. Mas ambos são de Deus. Os dois, ao casarem-se, não podiam ser um se não fossem iguais. Não formariam uma unidade. Quando Deus criou Eva, criou para Adão uma ajudadora idônea. Idônea quer dizer à altura. Pedro diz que as esposas são co-herdeiras da graça com os seus maridos. Igualdade de natureza, mas a Bíblia ensina distinção de papéis, distinção de funções. A Bíblia ensina, por exemplo, que o homem tem a palavra última na casa, não quer dizer que ele não vai ouvir a opinião da mulher. Deus disse, foi a Abraão que ele ouvisse Sara, quando Sara mandou ele mandar embora Agar e Ismael. Ouve a tua mulher, ela que estava certa, não ele que não queria fazer isso. Mas Deus falou com ele porque era dele que tinha que vir a palavra final. Se a Bíblia diz para o homem coabitar com a esposa com entendimento, entendimento presume conversa, diálogo. Mas ao mesmo tempo alguém tem que ter uma palavra final, de outro modo na divergência, em número par 2, haveria uma separação, um divórcio, a ruína da casa. A mulher foi criada para ajudar o homem na sua liderança. Então Deus não pode estabelecer dentro da igreja uma ordem inversa à que ele estabeleceu na criação, pondo uma mulher para ser pastora. Do outro modo, seu marido, se não fosse pastor, teria que se submeter a ela. Por isso que as igrejas que ordenam mulheres pastoras, geralmente ordenam o marido também. Aí a igreja termina pior do que o problema que se queria corrigir, ela se torna um feudo da família. É propriedade de uma família. Daqui a pouco o filho é pastor, a mulher é pastor, a prima é pastora. Porque exatamente estão tentando evitar aquilo que é desagradável. Eles sabem que se a mulher fosse o homem, não, a mulher estaria mandando no homem na condição de pastora. O que é uma inversão da ordem da criação. Mas o Deus da criação é o Deus da redenção. Como eu disse, nós não somos marcionitas, que acreditamos num Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo. Nós acreditamos em um só Deus. Então a mulher aqui é tomada como uma representação da heresia, porque ela está exercendo um papel de liderança dentro dessa igreja. Obviamente que essa mulher não existiu. Jezabel é uma imagem, uma figura tomada da Jezabel que realmente existiu nos tempos do Velho Testamento. Mas a mulher é tomada como representação exatamente porque ela, fora do seu papel, na condição de liderança, representa a heresia. As heresias mais graves vieram da liderança de mulher, teosofia. Poderia falar da Ellen White, criadora do Adventismo do sétimo dia, a criadora da ciência cristã, era uma mulher. Não que eu esteja reprovando a mulher, mas eu estou dizendo que quando ela sai da posição que lhe cabe, ela fica vulnerável a Satanás, porque ela não conta com a aprovação de Deus. E aí os erros se seguem.
na sua posição, ela é uma bênção. E Deus, às vezes, vai dizer para o marido, como disse para Abraão: ouve a tua mulher. Mas ela na sua posição. Esté influenciou o rei com quem era casada, mas sem reclamar uma superioridade, reconhecendo a liderança do rei, mostrando toda a reverência, ela conseguiu influenciá-lo em suas grandes decisões, pelas quais o povo de Israel não sofreu um genocídio. Então, nós temos aqui a mulher Jezabel tomada como um protótipo de uma influência herege lá dentro daquela comunidade. Assim como se fala de Balaão, doutrina de Balaão, e Balaão, a figura do Velho Testamento, não era alguém chamado Balaão lá dentro, é alguma coisa que se associa imaginativamente à figura de Balaão. Aqui também, quando se fala de Jezabel, é uma associação imaginativa. Quem foi Jezabel? Jezabel foi a mulher de Acabe. Ela não era da nação de Israel. Acabe, que era rei, casou-se com ela, que não era do povo de Deus. E essa mulher era de uma personalidade tão forte que ela dobrava o marido. E ela introduziu o culto a Baal no meio do povo que Deus escolheu no Velho Testamento. Ela perseguiu profetas, matou profetas, tomou a liderança pela fraqueza de Acabe e introduziu a heresia lá dentro. Então, esta igreja medieval, aqui retratada, hegemônica, exatamente porque eles impuseram aos bárbaros um batismo sobre o qual eles não tinham convicção, fizeram com que também estes bárbaros trouxessem para dentro da cristandade suas superstições, seus paganismos. E aqueles sacerdotes que queriam agradar as multidões, aqueles papas que queriam agradar os reis bárbaros, se flexibilizaram, misturaram doutrinas pagãs com cristãs, misturaram liturgias de culto pagão com liturgia de culto cristão, e aí veio o maior desmando da Idade Média. O que Deus diz aqui para a igreja de Tiatira é isso: eu tenho contra ti que tu toleras, tu deixa, como Acabe deixou Jezabel fazer o que ela queria. Tenho contra ti que tu deixas a mulher Jezabel fazer isso. É o contrário da igreja de Éfeso, irmãos. A igreja de Éfeso, nós vimos, ela não podia suportar os maus, ela aborrecia a obra dos nicolaítas. A igreja de Éfeso era tolerância zero com a heresia. Mas essa daqui, que quer o apoio daqueles povos bárbaros, essa cristandade negociada, é tolerante com as superstições trazidas por esses povos. Tenho contra ti que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza. Note, Jezabel, como eu disse, era pagã, mas aqui está sendo apresentada como alguém que diz que é profetiza, ou seja, as liturgias, os erros do paganismo, vindo como se fosse profecia cristã, mensagem cristã. Mas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Você vai ver aqui uma coisa interessante. Lá na doutrina de Balaão, em Pérgamo, tem uma expressão parecida, mas está na ordem inversa. Veja aí Apocalipse 2, a carta à igreja de Pérgamo, versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Olha a ordem. Primeiro,
para que comessem dos sacrifícios da idolatria e depois se prostituíssem. Agora vamos ver qual é a ordem aqui em Tiatira do que Jezabel fazia. Apocalipse 2:20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Primeiro vem a fornicação aqui, só depois os sacrifícios da idolatria. Aqueles povos bárbaros eram promíscuos. Eles não tinham ética sexual. Foram forçados por seus líderes ao batismo, mas não tinham nenhuma convicção e viviam na hipocrisia. Aceitavam teoricamente as doutrinas da igreja, mas estavam se prostituindo. Trouxeram para dentro da igreja a prostituição. Inúmeros papas tinham várias mulheres. O pecado máximo era casar, não era fornicar, não. Não sei quantos filhos ilegítimos de papas. Uma verdadeira promiscuidade. As cortes papais eram repletas de sodomia e de prostituição. E aí depois vieram as outras coisas, a idolatria. Se enfraqueceu a ética sexual e depois veio junto as superstições dos pagãos. Diz aqui no versículo de número 21, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeram. Deus deu tempo a essa Jezabel, a esses que estavam imbuídos dessa conduta de seduzir, de enganar. Deus deu tempo para arrependimento. Nosso Deus é paciente, irmãos. Lembremos-nos de que quando Deus noticiou a Abraão que um dia a sua descendência ele daria a terra de Canaã, ele disse que o faria por causa dos pecados daquele povo que morava lá. Mas Deus disse que não seria naqueles tempos, porque eles ainda não tinham chegado na medida dos pecados. Deus ainda podia suportar muito mais para dar tempo de arrependimento. Agora conte quantos anos foram de Abraão até Isaac, Jacó, as 12 tribos, irem para o Egito, serem escravos, saírem de lá, peregrinarem para o deserto e entrarem lá. Veja quanto tempo Deus deu. Noé anunciou 120 anos. O arrependimento. Deus é paciente. Deus dá tempo. Mas aproveite o tempo que tem. Porque você não sabe quando vai terminar. Você não sabe quando vai terminar. Deus diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Note, cristãos nominais, que estão nesses erros, que nunca nasceram de novo, vão ficar para a grande tribulação. A paciência de Deus aqui se estende na dispensação da graça, mas depois virá uma grande tribulação. Grande tribulação aqui não está como uma provação, está como um castigo. Veja aí o que diz no verso 23, e destruirei com a morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira. Aí ele vai dizer o seguinte, e todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não poreis. Ele fala de um restante, que ele não vai pôr esta carga, mas ele fala daqueles que se mantiveram no pecado, dizendo que eles, por não se arrependerem no tempo dado, vão ser lançados em grande tribulação, virá sobre eles grande tribulação. Então essa grande tribulação é para os que não se arrependeram, é castigo.
Porque aqueles que dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação, dizem que a igreja vai se purificar na tribulação, vai ficar aqui na grande tribulação para melhorar, para ficar mais santa. Grande tribulação, irmão, não é para melhorar não, é castigo, é punição. Deus está dizendo aqui para Jezabel, dentro da igreja de Tiatira, para esses que estão representados da figura de Jezabel, dê-lhes tempo para que se arrependessem. Mas se vocês não se arrependeram, vai vir sobre vocês grande tribulação, é juízo. E os restantes, sobre os quais Deus não vai pôr esta carga, portanto é castigo, são aqueles que não se misturaram com essas práticas. Então diz no verso 22, eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e destruirei com morte a seus filhos. Como lembra o catolicismo romano? O catolicismo romano gosta de falar da igreja como a Santa Madre Igreja. É a mãe. Aqui Deus está falando dos filhos de Jezabel. Esses que se gloriam dessa Santa Madre Igreja aí, abominável, nas suas práticas, nas suas crenças contrárias à palavra, estão se gloriando numa maternidade de Jezabel. E destruirei com a morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Nós estamos falando isso aqui, irmãos, historicamente em relação ao catolicismo, porque diz respeito ao catolicismo no processo histórico. Mas o que está dito aqui pode acontecer e acontece em muitas igrejas que são tidas como evangélicas. Práticas supersticiosas, essas fornicações, todas estas coisas. O juízo é o mesmo. Verso 24, mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina de Jezabel, os restantes, o remanescente, fiel, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Uma das grandes especulações na Idade Média era sobre o diabo, irmãos. Falavam do diabo sem nenhuma base escriturística e diziam coisas sobre o diabo que não estão em lugar nenhum, só na imaginação deles. Que o diabo ia fazer isso com quem fosse para o inferno, ia fazer aquilo outro, era um terror tão grande que era assim que todo mundo corria para pagar, para receber uma certidão de indulgência, para se livrar de todo aquele castigo. Criou-se inclusive a ideia errada de que o diabo é o que reina no inferno. O diabo não vai reinar no inferno, ele vai sofrer lá dentro. Para que toda boca confesse que Jesus é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra, no inferno. Ele é Senhor de tudo. O diabo não é Senhor de canto nenhum. Nós não devemos querer conhecer sobre Satanás mais do que aquilo que temos na Bíblia. Tem gente que quer ser especialista em diabo, irmãos. Tem igreja por aí que tem doutrina de hierarquia de demônio, tem demônio disso, demônio daquilo, um demônio sai expulsando com a mão na cabeça, o outro sai desse jeito, coisas que não tem na Bíblia. Todo um conjunto de inverdades, de ficções. A Bíblia fala muito pouco sobre o diabo, porque a única coisa que você precisa saber do diabo é que você tem que resisti-lo. A coisa que você tem que saber sobre os demônios é que você tem que expulsá-los em nome de Jesus. Eu não quero conhecer Satanás, não quero entrevistar demônio aqui na igreja e perguntar o que é que o demônio pensa disso e daquilo, não. Um demônio queria falar, Jesus dizia, cala e sai. A Bíblia diz, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não tenha curiosidade para saber sobre o diabo, não, irmão. Tenha sede de conhecer a Deus pessoalmente no seu coração e na sua vida. E não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. O que é que aquela igreja medieval queria, irmãos? Queria reinar aqui na terra. Os papas tinham seus territórios pontifícios.
Os papas mandavam em reis. E havia aliança entre o rei, entre o imperador do Sacro Império Romano e o Papa. Às vezes o imperador era mais forte, às vezes o Papa, às vezes os dois estavam equiparados, queriam reinar sobre a terra, queriam criar o seu reino sobre a terra. Mas a promessa para os restantes, a promessa para o remanescente é o seguinte: vocês vão reinar, mas não é aqui. Vocês vão reinar, mas é no futuro. Não queira a espada da política terrena, corrupta, longe de Deus, mas queiram o poder de regência de Jesus, que eu vou dar para vocês. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai. Eu quero reinar é com Jesus. E a última palavra: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Sabe qual é a característica da estrela da alva, da estrela da manhã? É que ela vem antes do nascer do sol. Primeiro a estrela da manhã, depois o nascer do sol. Primeiro Jesus virá como estrela da manhã, e só depois ele virá como o sol da justiça. Lá em Malaquias fala dele vindo como o sol. Veja lá, Malaquias, o último livro do Velho Testamento, no último capítulo do Velho Testamento, Malaquias 4, a partir do 1, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem a impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Aqui é Velho Testamento, aqui é Malaquias falando para Israel, aqui é profecia para os judeus. Jesus virá no final da grande tribulação como o sol da justiça, como o sol, porque o sol não se pode deixar de ver, e quando ele vier neste momento, todo olho verá. Ele executará juízo contra os ímpios, mas os que temem o seu nome, de modo particular a nação de Israel, os que sobrarem no final da tribulação, que se mantiveram fiéis, eles sairão e saltarão como bezerros da estrebaria. Mas a boa nova, irmãos, é que nós não vamos esperar pela vinda de Jesus como o sol da justiça. Antes do sol vem a estrela da manhã. Ele virá para a igreja como estrela da manhã. No Apocalipse, no capítulo 22, o final de Malaquias é sol da justiça. O final do Velho Testamento é sol da justiça. O final do relato do Velho Testamento é a vinda em glória para juízo das nações e libertação de Israel. Mas o Apocalipse é Novo Testamento. No capítulo 22, o último capítulo do Novo Testamento, diz assim a Bíblia Sagrada, lá no versículo de número 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Antes de ele vir como sol para trazer juízo, libertar Israel do anticristo, antes da tribulação, ele virá como a estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã. Para a igreja, ele é a estrela da manhã, e vos dará a estrela da manhã, e vos dará a estrela da manhã, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados com ele, ao encontro do Senhor nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. A igreja de Jesus não passará pela grande tribulação. Israel aguarda o sol da justiça, mas nós aguardamos a estrela da manhã. Vamos ficar de pé.
ó Deus eterno. Nós te louvamos, Senhor, pela esperança. Te louvamos, ó Deus, pelas verdades reveladas. Que o teu Santo Espírito nesse momento, meu Deus, conduza vidas ao arrependimento enquanto há tempo, enquanto há dispensação da graça. Que pessoas, ó Pai, possam arrepender-se de suas iniquidades, para não serem lançadas em grande tribulação, que virá sobre a terra. Que se voltem para Cristo e o recebam como Salvador, para esperarem do céu a estrela da manhã, Senhor. Nós te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Se nessa noite houver alguém aqui que ainda não é crente, não tem certeza da sua salvação, mas você quer entregar o seu coração a Jesus, onde você estiver, levante sua mão. Eu quero orar por você. Você que ainda não é crente, não tem certeza de morar no céu, mas você quer entregar seu coração a Cristo, levante sua mão. Talvez alguém desviado, desviada, quer se reconciliar com o Senhor. Esse é o dia, o lugar e a hora. Erga a tua mão e nós vamos orar. Vamos orar por você. Se houver algum aviso, irmãos, nesse momento, os irmãos podem dar com brevidade. Podem sentar por um pouco.